No meio de ondas e correnteza forte, Richard Fox, 3 vezes campeão mundial de slalom, parece descontraído e com total controle. Controlar um caiaque, mesmo nesse nível de habilidade, é uma composição de uma série de movimentos simples. Estes movimentos são chamados remadas básicas. As remadas básicas consistem de remar para frente e para trás, fazer o caiaque girar, puxá-lo para o lado, incliná-lo, recuperar um desequilíbrio, manobrá-lo e direcioná-lo enquanto se movimenta. Além de pará-lo. Se você é um iniciante, você vai aprender esses movimentos básicos de controle em águas calmas. Aqui você vai aprender no seu próprio ritmo, ganhando sentimento de forma gradual do seu caiaque e de como ele se move. Este canoísta, com pouca experiência, está pronto para ser treinado para melhorar sua técnica de remada para frente. Vamos ver no vídeo este grupo intermediário em vários estágios. Para o total iniciante, o caiaque parece ter uma cabeça própria. São momentos frustrantes. Mas com calma e um pouco de solidariedade, os macetes de manter o barco na pista vão surgir. E sempre acontece. Uma coisa que parece que todos os iniciantes não têm problema é girar o caiaque em círculos, como mostra a velocidade da ação. Isso determina um bom ponto de partida para aprender o controle básico do barco. Afinal, remar para frente é pouco mais do que uma série de remadas para girar o barco, mas igualmente balanceadas. A remada que faz o caiaque girar é chamada varredura. Para conseguir o sentimento dela, comece parado e faça o barco girar em uma direção. Rich está usando a varredura para frente, o que significa que a pá do remo começa na frente do barco e termina atrás. Para tirar o máximo de uma varredura, a pá deve mover-se em um arco bem aberto em torno do caiaque. Manter o braço do lado da varredura reto ao longo do movimento é a maneira de assegurar uma boa varredura. Outra coisa a lembrar sobre a varredura é que a pá deve estar completamente dentro d'água. Isso ajuda a travá-la firmemente numa posição, permitindo que você desloque o barco para longe da pá. Agora, observe este grupo intermediário. Este remador mudou a posição da mão na haste do remo. E aqui, ele precisa abrir mais a pega, para que as mãos fiquem um pouco mais afastadas do que a largura dos ombros. Veja bem o erro deste remador à medida que ele se distancia. Quando você praticar varreduras, tente aprender o sentimento de mover o caiaque na água. Seus pés, joelhos e quadris estarão conduzindo o barco, enquanto seus braços e tronco ficam solidários à pá do remo, que por sua vez está fixa na água. Não tente apressar a varredura. A pressão na pá deve ser prolongada para dar tempo aos seus joelhos e quadris para mover o barco. A próxima coisa é transformar as varreduras em remada para frente. Neste exercício, Richard rema o caiaque reto e introduz varreduras simples para frente, fazendo um zigue-zague.
Quando você fizer isso, mantenha a boa técnica da varredura e desenvolva um ritmo. Em câmera lenta, você pode ver Richard usando todos os componentes da técnica eficiente da varredura. Uma puxada reta e aberta, a pá mergulhada e o tronco girando no caminho da pá. Em águas brancas, a varredura é fundamental nos giros. É usada aqui para direcionar o caiaque para fora da corrente. Neste ponto, o fluxo forma um jato único entre dois remansos de água calma. À medida que Richard se aproxima da correnteza novamente, ele posiciona o barco para o remanso do lado esquerdo. Observe como o braço direito de Richard alcança o início da varredura e o seu tronco gira com força enquanto que a remada prossegue abrindo. Na varredura reversa, aplicam-se os mesmos pontos. Veja quanta rotação de tronco para trás é necessária para alcançar o ponto de início. O braço da varredura é mantido reto e a lâmina da pá está bem mergulhada. Agora Richard combina varredura para frente e para trás para manter a velocidade. Este exercício simples ajuda a desenvolver mobilidade no seu tronco. Lembre-se de manter-se verificando sempre sua técnica. Note este iniciante. Que sugestões você daria para ajudá-lo a melhorar sua varredura reversa? Aqui, vê-se uma manobra em que Richard desce de ré na correnteza e usa uma varredura reversa para entrar no remanso. Ele atravessa a correnteza e usa duas varreduras reversas para alcançar o outro remanso. Uma, duas. Remar o caiaque para frente é uma ação contínua. Não há posição de início ou término. Apenas um ciclo rítmico que resulta no deslizar do barco pela água. Desde que a maior parte do seu tempo na canoagem é gasto indo para frente, desenvolver economia de esforço é uma prioridade. A força da ação de remar para frente vem dos músculos grandes do tórax e não apenas dos braços. Vendo assim, a rotação forte do tronco em cada remada torna-se clara. Para o iniciante que ainda está se batendo com um barco rebelde que gira para todo lado, é impossível trabalhar na melhoria da técnica da remada para frente. Assim que esse estágio tenha passado, como foi com Mike nesta cena, o iniciante deve começar a pensar em desenvolver o giro do tronco. Este canoísta está fazendo seu barco seguir corretamente. Como ele pode melhorar sua remada? Sentando com as costas eretas e ativando mais a rotação do tronco é a resposta. O instrutor pode identificar isso facilmente. Preste atenção ao ombro de Richard que está mais próximo. À medida que a pá se move para frente cortando o ar, o ombro se move com ela. Quando a pá trava na água, o ombro gira para trás. Com a cabeça mantida firme, o tronco pivota em torno da espinha.
Note também que enquanto cada braço vai para frente, pode-se colocá-lo reto. Essa extensão do braço, como é chamada, vem naturalmente com uma boa rotação do tronco e ajuda a manter o comprimento de cada remada. Os caiaques se deslocam tão suavemente para trás quanto o fazem para frente. Dirigindo e vendo onde você está indo exige um pouco de prática. Quando o Richard está aplicando força, a pá prossegue próxima à lateral do barco. A remada reversa é travar a pá na água e forçar o barco a mover-se. Veja que a face traseira da pá é usada. Notice that the back face of the blade is used each time. A remada reversa envolve ainda mais a rotação do tronco do que a remada para frente. Observe os movimentos enquanto Richard conduz os giros. Olhe por cima do seu ombro para ver para onde você está indo. Ou, se preferir, troque de ombros a cada movimento. O iniciante está praticando paradas de emergência. Mude de remada para frente para remada reversa. As reversas precisam ser equilibradas ou você vai rodar. O segredo é usar remadas curtas e fortes. Iniciantes devem começar a baixas velocidades e aumentar aos poucos. Richard se aproxima do degrau na pista artificial de slalom de Home Pier Pond. Quando ele percebe o degrau e o que vem depois, ele decide parar, remada reversa em uma nova direção e então continuar. Note bem as 3 remadas curtas que param o barco. Muito esforço é exigido para diminuir a velocidade e parar em tão curto espaço de tempo. Aqui estão os 3 movimentos novamente. A visão que Richard tem parando em alta velocidade mostra o esforço envolvido. É exigido um bom manuseio do caiaque e para isso temos de ver como você se encaixa nele. Pense em vestir o seu caiaque de forma que qualquer movimento dos seus quadris e pernas seja um movimento do caiaque. Quando você puder sentir que a forma do caiaque é quase uma extensão de suas pernas, você manejará o caiaque com precisão. Preste atenção à ação enérgica dos quadris que forçam o caiaque a rolar. Os apoios se tornam importantes quando você leva o caiaque para uma onda estacionária como esta. Para não capotar, você tem que manter levantada a lateral do barco que está virada para a montante, rio acima. Um apoio bem firme proporciona um verdadeiro
Exatamente antes do barco entrar na correnteza, Richard levanta a borda de montante, o barco curva em torno e através da correnteza. Quando entra no remanso, Richard transfere a inclinação para a borda oposta e a curva é completada. Lembre que inclinar uma borda e transferir a inclinação para outra é uma ação controlada essencialmente pelos joelhos e quadris, que por sua vez exige que você esteja bem justo no caiaque. Entrando no caiaque, você deve lembrar-se de manter o seu peso mais embaixo, uma mão na margem, sentando momentaneamente no aro da cabine e escorregando para dentro dela. Os iniciantes quase sempre se desequilibram ao entrar no caiaque. O segredo é empoleirar-se no aro da cabine, esticar as pernas e cair no assento. Esta iniciante faz quase tudo certo, até que decide encaixar os joelhos. Agora, observe como afastar da margem. A pá está mergulhada na água e o barco é deslizado de lado contra o remo. Esta remada que causa o movimento lateral é chamada puxada lateral. A haste do remo é mantida vertical para que a pá puxe o máximo de água, dando bastante firmeza na puxada. Cada puxada individual é seguida do retorno da pá ao ponto de início por fora da água. Quando Richard muda de direção, vê-se que o seu tronco está levemente rotacionado para que ele esteja de frente para a direção do deslocamento e deve-se observar que o braço que está no alto não obstrua a visão. Estes iniciantes estão tentando solucionar o problema que ocorre quando a pá e o barco se encontram. Mike encontra a resposta. No final da puxada, ele torce o punho, fazendo com que a pá corte a água no movimento de retorno. Sandra descobriu um outro método que também funciona, mas é mais lento. Ela passa a pá cortando a água de volta ao final de cada puxada. Agora ela pode aprender o método de torcer o punho. Deslizar para um lado é necessário algumas vezes quando se está remando para frente. A puxada durante o movimento provoca um deslocamento lateral e coloca o caiaque numa nova direção paralela à anterior, muito útil para evitar obstruções de última hora ou para fazer pequenas alterações na posição. Obviamente, é importante não deixar que o braço de cima bloqueie a visão. A posição alta do braço que lhe assegura isso está também presente na remada de ginga. A puxada de ginga proporciona uma pressão contínua para o deslizamento lateral. A pressão vem da pá em ângulo que é gingada para frente e para trás, sendo este ângulo ajustado pelo punho. Esta remada é um ótimo exercício para ajudar os canoístas a sentir mudanças mais sutis no ângulo da pá. Por isso, pratique esta remada sem olhar para a pá. Agora podemos observar Richard na pista de corredeiras. Veja como ele usa a puxada lateral. E agora novamente.
Ele usa a puxada lateral para fazer o ajuste fino no momento da aproximação de uma curva por trás da pedra. Vendo a pedra aparecer, ele decide deslocar-se lateralmente para melhorar a aproximação para o giro. Quando você for sair do caiaque, procure um lugar na margem que permita aproximar o corpo de chão firme. Solte a saia do aro e use a parte traseira do aro da cabine para apoiar-se, mantendo a outra mão na margem e levantando-se as nádegas do assento como se estivesse sentando na cama. Mantenha o seu peso sobre o braço apoiado na margem e pule fora. Uma das remadas mais úteis para ajudar os iniciantes a irem de A até B é o leme de popa. Cat aprendeu bem a posição do remo, mas esqueceu-se que o leme só funciona quando o barco está se movendo para frente. O leme de popa é feito colocando-se a pá na traseira e empurrando-a suavemente para fora. Mike aprendeu que ao puxar a pá para o barco, você pode direcioná-lo na direção oposta. O leme de popa é ainda uma outra remada que envolve a rotação do tronco. Colocar a pá bem na traseira, onde ela vai proporcionar o melhor efeito de giro com o mínimo de frenagem. Richard gira e segura na posição. Ele faz o leme forçando a pá para longe do barco e troca de lado quando quer mudar a direção. Observe Mike demonstrar o leme empurrando a pá e também puxando. Remar em ondas requer um equilíbrio delicado e o leme de popa é usado para manobrar porque é o que prende menos. Mudança de direção se faz usando forte pressão, forçando para fora. Richard também usa a inclinação da borda para ajudar a manter o caiaque seguro na face da onda, à medida que o caiaque cruza diagonalmente. Esse tipo de manobra é muito útil para ajudar a desenvolver o seu controle sobre o barco. E é também uma grande curtição. Outra remada que envolve girar enquanto o caiaque continua se deslocando é o apoio baixo, low brace. É uma remada que exige que o barco seja inclinado. A curva é iniciada com uma varredura para frente e prossegue com a pá oposta num apoio baixo, deslizando na superfície. O caminho percorrido é uma curva longa, caiaque bem inclinado e apoiado na borda do lado dentro da curva. É a remada ideal para iniciar o canoísta em curvas de entrada em remanso. A haste do remo fica na horizontal, agindo como um corrimão ao longo da curva. Destaca-se a segurança e o equilíbrio, pois não é uma remada que proporcione força ou velocidade. Em corredeiras, a energia para a curva vem principalmente da correnteza. Lembre-se que a curva deve ser iniciada como uma enérgica varredura para a frente. No meio da varredura, o barco é inclinado e o apoio baixo é aplicado. Veja que a borda de ataque da pá fica levemente levantada, permitindo que ela não afunde, deslizando na superfície.
Bom sinal é a posição alta do cotovelo e mostra que o remo está sendo usado efetivamente com estabilizador. Uma vez que o canoísta tenha aperfeiçoado a varredura e a sequência de giro com apoio baixo em águas calmas, ele estará pronto para passar para uma corredeira suave. Em águas bem mexidas, Richard surfa com o apoio baixo como sustentação. Ele aplica apenas um pouco de pressão nas pás, preferindo confiar em seu senso agudo de equilíbrio. Ele usa um leme de proa para puxar o barco para o remanso. O leme de proa é o movimento que oferece as melhores possibilidades de giro. O barco pivota em torno da pá que é mantida mergulhada na água. Mais uma vez, o giro é iniciado com uma varredura para frente. O caiaque é forçado em torno da pá mergulhada pela pressão dos joelhos e pés. Em águas brancas, o leme de proa é usado como uma maneira rápida e poderosa de entrar no remanso. E também para penetrar na correnteza. Na entrada no remanso, mostrada em câmera lenta, você pode notar a varredura empurrando o caiaque para o remanso, seguida pelo leme da proa, com a pá bem mergulhada para finalizar o giro. A posição do braço nessa remada empresta a força necessária para mover o barco para frente durante ou depois do giro. Nesta entrada na correnteza, Richard usa um leme de proa rápido. E então converte em uma remada forte para a frente. Quando ele entra no outro remanso, ele usa um leme de proa aberto para o primeiro diminuir a velocidade e então puxá-lo para a curva. A pá do leme de proa pode ser colocada em uso de diversas formas. Aqui ela corta pela água recuperação e apoio, o giro com apoio baixo e o leme de proa. Para entender cada remada, elas foram observadas isoladamente. Na prática, com certeza, remar um caiaque é uma mistura de remadas básicas interligadas, suave e eficientemente. Mesmo a simples tarefa de afastar o barco da margem mostra uma combinação sutil da puxada lateral, varredura e leme de proa. A puxada lateral para deslizar lateralmente. A varredura para girar.